queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Está entrando lá mais um programa Antídoto e hoje é a parte 7, o 7º episódio, falando da sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Exatamente. Queridos, graça e paz, estamos de volta para dar continuidade à série As 7 Igrejas do Apocalipse. E como o pastor Maurício falou, hoje vamos falar da sexta igreja, né? As 7 igrejas do Apocalipse, essas cartas, né, tem aí como base o texto de Apocalipse, que está ali no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. É verdade. E assim, particularmente, pastor Altamir, tem me edificado bastante, sabe? Eu tenho também tido a oportunidade de estar ministrando essas palavras em alguns cultos Sim. que eu costumo fazer, né, às quartas-feiras. E assim, tem abençoado muito a minha vida, tem me despertado, tem me confrontado também. Eu acho que a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa, ela incentiva. A gente estava falando agora há pouco, Sim, né? sim. Que na palavra de Deus você vê, não temas, olha, eu sou contigo. Ela incentiva. A palavra de Deus também tem o poder de confrontar, Verdade. tem o poder de ensinar, de corrigir, de trazer algum sentimento, né, de algum sentimento para encorajar. Enfim, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Maravilhosa. E eu digo mesmo, essa série também tem mexido muito comigo, eu tenho aprendido muito, porque assim como a gente já disse em outros episódios, né, quando a gente para preparar o episódio, a gente vai estudando, a gente vai lendo com mais profundidade, com mais atenção. Então, assim, a Bíblia ela é viva, né? E ela vai comunicando a gente de forma muito poderosa. Inclusive hoje, pela manhã, pastor, no meu devocional, eu estava lendo Isaías capítulo 2. E eu falei, meu Deus, que texto poderoso, né? Um texto, assim, extremamente confrontador, né? Porque ali Deus está confrontando a nação de Israel em todos os seus pecados, né? Em todos os seus descaminhos. E Deus tem uma palavra muito forte ali em Isaías 2. E aí é aquela velha sensação, como eu já passei por esse texto antes, né? E eu não passei por esse impacto, né? Então a Bíblia tem isso com a gente, né? A depender do momento que a gente está vivendo, a depender do momento que a gente está lendo aquele texto, ela vai nos comunicar de uma forma diferente, né? Então é maravilhosa. As Sagradas Escrituras têm um poder incrível. Com certeza. Inclusive nós temos uma série no Antídoto especial, onde nós falamos sobre a Bíblia, né? Exato. Então tá aí, depois você pode procurar, pesquisar direitinho, né? E eu já dou uma dica, inclusive para os novos convertidos, a leitura da palavra é sempre importante. Pegue os 4 evangelhos, né? Perfeito. É uma dica muito importante. Pegue ali os 4 evangelhos e começa a ler. E aquilo que a gente já falou, tem a leitura, tem a meditação e tem o estudo. Isso, exatamente. Né? Então pegue e leia. Isso. Algo chamou a tua atenção, faça um estudo sobre aquilo. Isso. Medite naquilo, pense naquilo, analise sobre aquilo, faça um estudo e se aprofunde um pouco mais sobre aquele determinado assunto. Sim, vale muito a pena fazer isso. Isso é muito rico. Esse tipo de atitude perante a Bíblia, né, é algo que nos traz muita edificação, muita. Agora deixa, só para a gente entrar logo nessa carta, porque senão... A gente é bom, né? Ô Jesus, já percebeu que essa questão da tecnologia, por um lado, foi muito bom. Por exemplo, você encontra uma palavra centurião e você vai lá, né, tem várias traduções no seu celular, certo, e você vê e tem tradução que já fala o que é, ou você vai lá e dá um Google e pesquisa e aquilo, né, traz o significado, o Google traz o significado para você. E antigamente, há uns anos atrás, era um pouco mais difícil, porque é a questão do papel, em alguns casos tinha que ter um livro específico sobre determinadas palavras, dicionários bíblicos, enfim, era um pouco desafiador. Verdade. Mas eu não sei se é impressão minha, parece que o estudo sobre a Bíblia de papel, ele também é muito bom, no sentido de você pegar a sua Bíblia, marcar, né, estar lendo ali, marcando a Bíblia. Sim. Eu acho que é muito bacana isso também, do que a pessoa pegar às vezes o celular e ficar lendo. É verdade. Ajuda a memorizar também onde está o texto, a né? memória fotográfica. Eu lembro que aquele texto está na parte superior do lado esquerdo. É isso aí. É muito bacana, né? Muito bom. E parece que muitos têm deixado um pouco isso, né? Essa questão da Bíblia, do papel. Assim, o que eu tenho procurado fazer, que eu acho que funciona bem, para mim funciona bem, acredito que para o pastor Maurício também,
e que pode ficar como dica nossa aqui, eu procuro associar os dois, pastor. Isso. Eu procuro associar os dois, né? Então, quando eu estou no meu devocional, normalmente eu vou para a Bíblia de papel. Né? Coloco uma lumináriazinha em cima ali, pego as minhas canetinhas, escrevo, e aí grifo, marco, coloco um asterisco, coloco uma observação. Se tem um outro texto que conecta ali, eu vou, escrevo, o texto tal também fala disso. E a Bíblia vai ficando ali, né? Trabalhada. Então, mas também quando eu quero ver versões diferentes, né? Quando eu quero montar o esboço, eu uso muito essa questão digital também. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar as duas coisas. Sim, claro. Mas para algumas pessoas que às vezes não vão montar um esboço, eu acho que a Bíblia de papel acho que ajuda muito. Muito. Cada um com seu cada um, mas eu acho que ajuda muito a questão da memória fotográfica, de você estar ali, de você escrever, de você ver aquilo ali. Eu acho muito bom, muito válido. Se uma tem agilidade, né, na busca e tudo mais, a outra tem assim consistência, talvez. Isso aí. Perfeito. Amém. Bom, é isso aí, está entrando no ar mais um programa Antídoto e hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia, aí a sexta igreja da carta do Apocalipse. Então vamos dar início então? Vamos sim. Então antes da gente discorrer sobre a igreja de Filadélfia, sobre o texto bíblico, vamos falar rapidamente sobre o contexto histórico de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. Filadélfia ficava localizada a pouco mais de 40 quilômetros da cidade de Sardes e a quase 100 quilômetros da cidade de Esmirna. A cidade de Filadélfia estava estrategicamente posicionada junto a uma estrada importante que ligava a Ásia até a Europa. Por isso, nos tempos do Império Romano, a cidade de Filadélfia era reconhecida por ser um ponto de ligação essencial para a indústria e o comércio na Ásia Menor. A cidade também era conhecida por controlar um grande polo de produção de uvas e seus derivados. E além disso, a cidade de Filadélfia era um centro de importante difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica onde Filadélfia estava posicionada, localizada, a cidade sofria muito com terremotos. Inclusive, no ano 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. E esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico, porque na carta à igreja de Filadélfia há várias referências diretas às questões enfrentadas pelos habitantes daquela cidade. Vamos então, após esse breve contexto, à leitura da porção de texto que é a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, do versículo 7 até o 13. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a carta à igreja de Filadélfia começa com uma saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, que nós já explicamos aqui, que nós entendemos como o melhor posicionamento desse texto, que era o líder e representante local daquela comunidade cristã, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Não é isso, pastor Maurício? Exatamente, exatamente. E essa carta foi endereçada, obviamente, a ele e através dele para toda a igreja, né? Não somente para ele, mas para toda a igreja. Perfeito. Algo que não deveria ficar somente com exatamente, ele. Né? Tinha que ele não iria ler no quarto dele, para mim a carta. Não. Esconder a carta. No entanto que o Senhor diz, a quem tem ouvidos ouça, né? O que o Espírito diz à igreja, né? Às igrejas. Exatamente. Né? E aí em seguida, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua santidade, a sua veracidade e autoridade absolutas. Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi. E isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumprem todas as promessas messiânicas. E o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Ou seja, a chave de Davi significa o acesso ao reino de Deus e à vida eterna. A Bíblia revela que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, nesse sentido, a figura da chave de Davi é um símbolo do poder e autoridade. E já o reino de Deus é basicamente o domínio, o reinado ou a soberania de Deus sobre tudo. A doutrina acerca do reino de Deus permeia a Bíblia como um todo. Por isso é preciso entender que a expressão reino de Deus traz um conceito bastante amplo, cujo significado e sentido devem ser compreendidos à luz do contexto de toda a Escritura. Então essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Mas ao falar à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo deixou claro que a segurança de sua salvação não estava sob a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. E aí a gente vai encontrar nessa carta um elogio à igreja de Filadélfia. Após informar que as questões da salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. E por isso, na carta, ele próprio disse: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. A igreja de Filadélfia era pequena em número, tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. E que porta aberta era essa? A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa porta maravilhosa que estava aberta diante dela. E como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E aqui, pastor Maurício e ouvintes, nos cabe uma questão: o quanto de fato temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado para evangelizar?
o quanto temos aproveitado as portas que Deus tem aberto para nós a esse respeito. Temos de fato sido como cartas vivas, cartas de Deus endereçadas à humanidade? Fica aí a pergunta para uma reflexão. Com certeza, importante. Né? E a gente vê também que o ponto estratégico que eles estavam, né, entre Ásia e Europa ali, podemos dizer assim, era uma permissão, era uma vontade estabelecida por Deus para que eles viessem cumprir o propósito deles. Perfeito. Que era evangelizar. Talvez eles não consistiam em ser uma igreja grande, eles não eram uma igreja grande, né, não retinham, né, pessoas, membros, mas eu acredito que eles enviavam, né, Perfeito. de certa forma. Exatamente. Né? Então, muitas igrejas, muitos lugares talvez encheram, tiveram mais pessoas porque passaram por aquele lugar. Verdade. Né? Fruto daquele trabalho. Fruto daquele trabalho. Verdade. Então, assim, eu creio, irmãos, que Deus ele nos coloca também pontos em lugares estratégicos. Sim. Para que realmente possamos falar do amor dele, da palavra dele. A gente sabe, eu acabo até lembrando daquele texto de Coríntios 16, versículo 9, se não me falha a memória, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, uma porta grande e eficaz foi aberta, mas existem muitos adversários. Paulo estava falando justamente dessa porta chamada oportunidade de pregar o evangelho. Perfeito. Ele estava falando justamente que essa porta grande e eficaz foi aberta para ele, sendo que existiam adversários. E, irmãos, a verdade é essa, o adversário sabe que não pode fechar a porta. Perfeito. Ele não tem o poder, ele não tem a autoridade, ele não tem nas mãos a chave, né, como o Senhor Jesus tem. Ele não pode fechar a porta, mas ele pode às vezes tentar nos impedir de passar pela porta. Então, assim, os adversários, eles sempre vão surgir, eles sempre vão ter. Tem muitas igrejas que enfrentam inúmeros tipos de adversários, pessoas que enfrentam muitas coisas, mas eu acho que a gente também tem que ter a perseverança para de fato passar pela porta, pelas oportunidades que Deus tem nos dado, seja de falar do nome dele, ou seja de viver algo que ele tem para nós. Perfeito. E pastor Maurício, o senhor acredita que uma oportunidade, uma porta aberta para evangelizar, ela pode ser constituída, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, numa vizinhança, ou seja, Deus permitiu que alguém tenha acesso àquele lugar para exatamente estar ali e aproveitar uma porta para evangelizar? Você acredita que isso é uma porta aberta também muitas vezes? Eu creio que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Perfeito. Né? Eu creio que são oportunidades também que Deus cria. E também existem oportunidades que acontecem. Por exemplo, Jesus estava passando e Bartimeu soube que Jesus estava passando. Então ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus... E houveram oposições, né? Mas ele permaneceu firme diante das oposições até que o mestre olhou para ele e fez um milagre na vida dele. Então Bartimeu ele foi atrás da oportunidade? Ele foi atrás. No caso de Bartimeu, eu creio que ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade. Então, assim, eu acho que nós não devemos ser inconvenientes. A gente tem que entender e discernir quais são as oportunidades que Deus, de fato, ele está nos dando. Né? Sem ser imprudente. Sem ser imprudente, precisamos ser sensíveis. Olha, isso aqui é uma oportunidade de falar. Então, mergulhar e falar mesmo. Sim. E assim, pastor Maurício, falando da questão de oportunidade, tempos atuais, tempos modernos, às vezes a gente associa o termo oportunidade com algo sempre positivo, algo bom, né? Que vai ser prazeroso para a gente. Contudo, eu já ouvi, não foi um nem dois, testemunhos de pessoas que se encontraram num leito de hospital e que depois de passado um tempo, elas entenderam que elas estiveram ali para pregar para alguém que estava no mesmo lugar. E aí aquela pessoa foi impactada, às vezes tem até relato de salvação, né, por estar no mesmo ambiente, numa mesma enfermaria, alguma coisa do tipo, e ali Deus salvou. E cá para nós, né, você está num ambiente de internação, de alguma coisa do tipo, não é algo das coisas mais agradáveis, não é prazeroso. Só que ali foi gerado um fruto para a eternidade. Então, eu acho que é importante a gente também ter essa consciência. No tempo e fora de tempo. Pois é, e a gente ter essa consciência seguinte, olha, às vezes uma porta aberta nem sempre será algo prazeroso, mas será algo benéfico para a eternidade. Seria o Paulo e Silas na prisão pregando para o carcereiro? Exatamente, né? Foi agradável para eles estarem ali? Não.
Tudo bem que eles souberam lidar muito bem com a circunstância, mas a circunstância não era boa, né? Mas ali o carcereiro foi salvo. Amém. Bom, então, voltando aqui à igreja de Filadélfia, né? Então, mesmo diante do aquela igreja, mesmo diante do escárnio, da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor Jesus, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a palavra. A igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor. E aí, a carta também, de certa maneira, fala de uma perseguição à igreja de Filadélfia. Porque, a bem da verdade, a carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo um ambiente adverso, um ambiente hostil, em que os crentes daquela cidade tinham que lidar, tinham que enfrentar. Na carta, Cristo disse que estava ciente da oposição daqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás. E sinagoga de Satanás é uma expressão utilizada 2 vezes na Bíblia, no livro de Apocalipse, para se referir em relação à oposição judaica que tomou forma contra a comunidade cristã. Então essa expressão aparece nas cartas às igrejas de Esmirna e Filadélfia, Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, que a gente acabou de ler. Então, dessa forma, assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus que viviam ali. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificado como herege e apóstata diante do judaísmo, né? E impedido de frequentar as sinagogas. Apesar de eu acreditar que não eram todos os judeus que praticavam isso, mas a carta dá a entender, Apocalipse dá a entender que era a maioria, né? Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser um povo eleito de Deus. Mas na carta, o Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos. E que aquela assembleia era uma sinagoga de Satanás, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para tentar destruir a obra do Senhor. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo objeto do seu amor divino. Então, diante desse cenário, Cristo também garantiu que, assim como a igreja de Filadélfia tinha guardado a palavra de sua perseverança, ele também guardaria aquela igreja da hora da provação, que haveria de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:10, o texto diz assim, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. O que nós vamos entender nesse texto, que Deus assumiu um compromisso com aquela igreja, pelo fato de que ela havia obedecido, ela havia perseverado. Ou seja, nós sabemos que não tem nada que possamos fazer que nos salve, ou faça Deus nos amar mais, mas Deus premia fidelidade. Não é verdade, pastor Maurício? Você vê, né, que Deus ele realmente ele cuida do seu povo, né? Mesmo diante de algumas situações, você vai ver Deus cuidando. E a gente parar para analisar também uma consequência também da fidelidade do povo. Exato. A Deus. E eu acho que é isso que é fantástico. Só que essa palavra guardar na hora da tentação é sempre importante a gente estar ressaltando, né? Que guardar não significa livrar ou tirar da tentação, da dificuldade. Às vezes livrar dos danos. É aquilo que eu costumo dizer. Aqueles 3 jovens na fornalha, eles passaram pela fornalha. Deus os livrou da fornalha? Não. O Senhor os livrou na fornalha. Então, guardar da hora da provação, da tentação, também tem essa conotação. Verdade. Né? Então, às vezes, a pessoa está passando por várias tentações, várias dificuldades. O que está acontecendo? Será que Deus não é comigo? Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está dando força, condições de ela superar, condições de ela, de se ressignificar algumas coisas. Verdade. E prosseguir. Então, isso é graça de Deus, esse amor de Deus, porque, como diz um Salmos, se não fosse o Senhor, já teria
ali, o inimigo já teria me engolido vivo. Sim. Então, era o que acontecia naquele lugar. Se não fosse a graça de Deus, o inimigo já teria destruído, já teria acabado com tudo, mas o Senhor estava guardando aquela igreja por conta da sua fidelidade. Eles guardavam a palavra e o Senhor os guardava. Eu sei que é uma comparação estranha. Em alguns filmes, tem às vezes aquela pessoa que usa um amuleto mágico, e aquele amuleto, na hora que acontece alguma coisa, aquele amuleto vai lá e protege a pessoa. Né? Então, assim, eu sei que é uma comparação grotesca, porque a palavra de Deus não é um amuleto, é algo divino, é algo tremendo. Uma comparação didática. Só para compreendermos aqui. Era o que estava acontecendo. Aquela igreja guardava a palavra, e essa palavra guardava a igreja depois. Né? Então, eu creio nisso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso aí. Então, olha só, diante disso que o pastor Maurício está aqui nos explicando, é bom que saibamos o seguinte: a palavra grega usada nesse versículo para falar da proteção do Senhor é a mesma aplicada na oração sacerdotal de Jesus, pedindo que o Pai não retirasse os seus seguidores do mundo, mas que os livrasse do mal. João 17:15. Então, a declaração "eu te guardarei da hora da provação" não implica na ideia da retirada da provação, mas da preservação na provação. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação, mas que ele haveria de livrá-los através da provação. Não é isso, pastor Maria? Exatamente, perfeito, muito bem colocado. Agora, só uma pergunta aqui. Esse texto, ele tem uma conotação de fim dos tempos, apocalíptica, ou era um momento que estava para acontecer naquele tempo? Eu vejo que tem as duas vertentes. Porque, considerando que a igreja de Filadélfia é de fato uma igreja que existiu, uma igreja histórica, né? Então, ela... Tem muitos crentes lá ainda nos dias de hoje. Hoje tem. Você vê que foi uma igreja que subsistiu. Tem. Então, ao mesmo tempo que aquela palavra ela foi serviu para a igreja naquele tempo, serve para a gente hoje também. Né? Perfeito. Então, é isso que a gente acabou de falar, é uma garantia que se estende, na verdade, aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os crentes podem ser confortados de que o Senhor, ele preserva o seu povo na hora da provação que abate o mundo. E aí a gente avança na carta e a gente vai encontrar uma exortação à igreja de Filadélfia. Porque, à luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, Cristo informou os crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar. E deixou a importante exortação: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. E neste ponto, então, fica muito claro a forma como a soberania divina e a responsabilidade humana são apresentadas lado a lado. O mesmo Senhor que disse, eu te guardarei, ele também recomenda, conserve o que tens. E outro detalhe importante é que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo diz que aqueles crentes já possuíam a coroa de um vencedor. E a Bíblia geralmente se fala em coroa da justiça, enfatizando a ideia da vitória sobre o pecado, enquanto que coroa da vida enfatiza a ideia da vitória sobre a morte. E a exortação aqui no texto não dizia para eles conquistarem a coroa, mas para simplesmente cuidarem da coroa que eles já eram possuidores. A instrução era para que os crentes de Filadélfia continuassem sendo fiéis. E para tanto, eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor Jesus, que haveria de mantê-los firmes, seja quais fossem as circunstâncias, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E aí, para concluir, pastor Maurício, a gente vai ver a promessa à igreja de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia termina trazendo a promessa de recompensas gloriosas aos vencedores. Em primeiro lugar, Cristo prometeu fazer do vencedor coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Apocalipse 3:12. E essa era uma promessa muito significativa para Filadélfia.
porque os crentes daquela cidade viviam assombrados por terremotos. Inclusive os tremores de terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande que muitos habitantes de Filadélfia resolveram morar em campo aberto, fora dos muros da cidade. Mas Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares no templo de Deus, de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia jamais precisariam sair da cidade pela ameaça de um desastre, de um terremoto. E aí, em segundo lugar, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome de seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, isto é, a Nova Jerusalém, e o seu próprio novo nome. Quando Filadélfia foi arrasada pelo terremoto, ali em 17 depois de Cristo, a cidade recebeu ajuda financeira do Império Romano para a sua reconstrução. E aí, em gratidão, Filadélfia teve o seu nome trocado para honrar o imperador Tibério. Depois, uma vez mais, o nome da cidade foi alterado para homenagear o imperador Vespasiano. Então, a promessa de que os crentes fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa. Mas, diferentemente daquela cidade, que tinha recebido um nome em homenagem a um deus imperial romano, os crentes da igreja de Filadélfia teriam escrito sobre si o nome divino, numa indicação de que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e a Cristo. Fantástico, uau! Que carta maravilhosa, né? Que carta maravilhosa. Maravilhosa. E quando eu vejo isso, essa promessa de Deus, eu também estou olhando para a identidade. O Senhor está prometendo para aquela igreja realmente uma verdadeira identidade. Nome tem a ver com isso, né? Verdade. Porque imagine só, eu também pesquisando sobre isso, eu tive vendo que a cidade foi destruída e foi modificado o nome da cidade e durou, parece que negócio de 30 anos. Depois foi colocado outro nome naquela cidade, depois voltou para o nome anterior. Enfim, era uma bagunça. E era uma bagunça e é algo sem identidade. Um conflito de identidade. Crise de identidade. Então, aí você vê na Bíblia uma crise de identidade, né, da igreja, da cidade de Filadélfia. Então, o Senhor está prometendo, olha, eu vou te dar um nome. Então, isso é significativo, sim. Isso acontece muitas vezes conosco. Perfeito. Né, com as pessoas que passam às vezes por uma crise de identidade, que às vezes não sabem o que quer, não sabem o que fazer, parece que se perdem na vida, estão vivendo um dia após o outro, mas sofrem por não saberem para onde está caminhando, o que está acontecendo. Verdade. Não estou falando de ter o controle de tudo, porque a gente não tem o controle de tudo. A nossa vida tem que estar realmente nas mãos de Deus. Nem sempre nós vamos ter o controle de tudo, mas é horrível uma pessoa viver sem o discernimento, com aquela crise, quem eu sou, e agora... É horrível. Então, aquela igreja, aquele pessoal, aquelas pessoas estavam vivendo realmente uma crise. E vem o Senhor e diz, olha, eu vou colocar um nome sobre vocês, o meu nome. Não, perfeito. E pastor Maurício, o Senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu preguei, que falava do homem que teve 3 nomes. E por conta desse nome, e a gente sabe que nome em Israel tem muito a ver com a identidade da pessoa, né, com a característica da pessoa ou da circunstância que a pessoa vive quando ela ganha um nome. E eu estou falando de Jacó. E o primeiro nome dele, Jacó, tinha a ver com o fato dele ser um enganador. Né? Jacó tem esse significado. E Jacó viveu exatamente essa identidade, porque ele enganou o pai, enganou o irmão. E aí, nesse engano, ele atribuiu para si um segundo nome, porque ele disse para o pai que ele era Esaú. Então, ele foi Jacó, ele foi Esaú, né? E aí, ele teve que fugir para ficar lá junto com Labão. E aí, lá também ele é enganado por uma questão de troca de identidades, né? Lia e a outra era... A outra moça que foi prometida... Seria Lia e Raquel, né? Lia e Raquel? Deu um branco agora. Também. Mas, ou seja, Labão enganou Jacó, né, com uma troca de identidade das filhas, correto? Porque ele casou com uma e levou a outra. É verdade. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder, né,
ter direito àquele que ele amava. Mas só quando ele tem um encontro com Deus, no Vale de Jaboque, né? E que inclusive Deus muda o nome do lugar para Peniel, que ele recebe a identidade de Deus. A partir de agora o seu nome será Israel. Então é somente quando a gente vive a identidade que Deus tem para a gente, que a gente se acha na vida, né? Não é isso, pastor? E o engraçado, né? Você está falando isso, eu tenho, assim, inclusive um esboço de pregação, mesmo, né? sim, Raquel. de pregação falando sobre exatamente isso. E eu, assim, vale a pena agora não só ler, mas meditar novamente e fortalecer ainda mais esse esboço, preparar algumas coisas que você falou aqui. E assim, não para pregar, mas para ser pregado primeiro. Verdade. Primeiro a gente é pregado para depois a gente pregar. Tem gente querendo pregar sem ser pregado na cruz. Primeiro a gente é pregado, a palavra vem, nos prega, né? Traz realmente uma consistência para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus está falando. A gente recebe aquilo e depois passa. E eu vou estar meditando um pouco mais sobre isso, porque isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. A gente precisa viver a identidade que Deus tem pra gente. Essa questão de identidade é algo tão forte que eu já comentei também sobre essa situação. Quando o Jacó ele se passou por alguém que ele não era. Assumiu uma identidade que não era dele. Ele se vestiu de alguém que não era. Exatamente. E enganou o pai. Criou um conflito familiar. Exato. E assim... isso às vezes acontece seja com adultos, seja com jovens. O jovem acontece um pouco mais, porque olha para aquela pessoa, olha para fulano, aí quer cortar o cabelo, quer viver parecido com fulano, quer colocar as roupas parecidas com fulano. Assimilar, né, a identidade do outro. A identidade, as características, e ela acaba vivendo uma crise de identidade. Verdade. E a gente tem vivido dias assim, onde as crianças, os jovens, as pessoas, muitos estão vivendo uma crise de identidade, as pessoas não sabem quem são. Verdade. As pessoas acabam vivendo em função de outra, que fulano deu certo assim, e acaba não vivendo a vida que ela poderia viver. E o que é pior, pastor, às vezes referências não tão boas assim também. Às vezes né, ainda quer tem imitar isso. alguém que não é uma boa referência, não. É verdade. Não é um bom exemplo ser seguido, não. É verdade. É isso ainda. É verdade. Olha, vamos meditar nisso. Você que está online conosco, medite um pouco mais sobre esses textos, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao teu coração. E, voltando aqui, essa carta maravilhosa. Porque a gente, né, foi em Isaías, foi em Jacó, mas está tudo dentro da Bíblia, né, pastor? Tá tudo conectado. A gente não falou sobre fulano Beltrano, não. É da palavra mesmo. Tá dentro do contexto. Queridos, então, voltando à igreja de Filadélfia, voltando ao Apocalipse, a igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. E, historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Porque mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela religião, a fé cristã persistiu em Filadélfia. E ainda hoje, há cristãos naquela região, que agora pertence à Turquia. Então, eles perseveraram. Então, o que a gente precisa considerar? A obediência, fidelidade e perseverança precisam ser marcas indeléveis que não saem de toda a igreja cristã. Aleluia, aleluia. Gente, a gente está chegando ao final aí do mais um antídoto, e que bom ter a tua participação. Vamos ter vários irmãos aí compartilhando. Inclusive, a gente pede para você compartilhar, tá? Compartilhe com outras pessoas o programa de hoje. Né? De repente você não vai estar assistindo hoje, vai estar assistindo daqui a um tempo, daqui a uns meses, eu não sei, né? Porque o conteúdo fica no canal. Exato. Né? Então, a pessoa não vai assistir ao vivo, mas vai assistir posteriormente, não tem problema. Pode ser que é atemporal? É atemporal, né? Pronto, é atemporal o programa, e você pode sim compartilhar com outras pessoas. Não esqueça de deixar o like também, isso é muito importante. Sim. Tá bom? Compartilhe com outros irmãos, e que de fato você tenha sido abençoado através desta programação, em nome de Jesus. E na semana que vem nós estaremos falando sobre a igreja de Laodiceia. Amém. Que igreja trabalhosa, tremenda, hein? Tremenda carta, mas é uma igreja que deu trabalho. Deu trabalho.
Fico imaginando aquela liderança lá, pastor. Rapaz, pensa em um chicote de Jeová, irmão. Meu Deus. O cajado comeu com força. Verdade. Mas vai ser bom, eu tenho certeza, né? Então fique ligado. Amém. E que Deus possa abençoar mais e mais. Amém. Deus abençoe. As últimas considerações? Deus abençoe cada um de vocês e que sejamos obedientes, fiéis e perseverantes. Glória a Deus. Gente, amém. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima programação. Forte abraço, Deus abençoe.